Seja bem-vindo ao Band Entrevista desta semana. O programa de hoje discute uma das maiores obras de engenharia de trânsito de São José dos Campos, o Arco da Inovação, ou simplesmente a Ponte Estaiada, que está sendo construída na região do Jardim das Colinas, um dos principais gargalos do trânsito joseense. Com um investimento de quase 50 milhões de reais financiado pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a obra foi motivo de polêmica. Foi anunciada, ou melhor, foi tentada a anulação do edital, a paralisação da obra, que segue depois de vitórias na justiça por parte do poder público. Uma outra discussão é se realmente resolverá a situação do trânsito entre as regiões centro, oeste e sul da cidade, ou se será apenas um marco de engenharia, ou seja, uma marca da administração Felício Ramute, do PSDB. Para falar sobre isso, o Band Entrevista recebe Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana, e José Turano Júnior, secretário de Gestão Habitacional e Obras de São José dos Campos. Comigo em mais uma semana, o jornalista Elcio Costa. Por muito tempo se discute uma obra naquele local. Muito foi falado de se construir uma ponte que ligaria São João com Cassiano Ricardo, poderia deixar Eduardo Cury, a Avenida Eduardo Cury livre por baixo. Engenheiros, quais estudos comprovam que a ponte, e ainda mais estaiada desse modelo que está sendo feita, é a melhor solução para o local? Quem quer começar? Eu começo. Obrigado pela oportunidade, inclusive, de estar esclarecendo isso para as pessoas, né? É sempre importante a gente colocar o assunto em pauta e debater o mais profundamente possível para que as pessoas entendam o que realmente está acontecendo e tem uma posição oficial da Prefeitura, inclusive, de todo esse complexo viário que está sendo construído ali. A rotatória do Colinas, ela tem, né, conhecida como rotatória do Colinas, ela já é objeto de estudo e intervenção do poder público já há muito tempo. Eu trabalho na Secretaria de Mobilidade Urbana, que antes era a Secretaria de Transportes, desde 97. E ali sempre foi um ponto de integração da malha viária, né? Antigamente não existia a Avenida Eduardo Cury, né? Aquele prolongamento, Urbanova também não tinha nada adensado ali, enfim. Ali se tornou o grande ponto de concentração de trânsito, né? De tráfego, de veículos da cidade. Então a gente já olha para esse ponto já há muito tempo. O que acontece ali? A gente começou a fazer intervenções, né? Lembrando, né? Num passado aí, coisa de 20 anos atrás, a gente tinha um cruzamento em T. E foi construída a rotatória do Colinas a partir de uma obra de drenagem que foi feita. Ali a gente tinha uns problemas. Que ali alagava. Alagava, era um problema sério. E ali alagava, quando foi projetada a obra de drenagem, precisou-se fazer um desvio de trânsito. E a opção de desvio era a construção de duas pontes como rota alternativa. E foi daí que surgiu a concepção da rotatória. E aí a gente foi avançando, né, foi fazendo as intervenções, o fluxo foi sempre crescendo, né, a cidade teve um crescimento nos últimos anos que demanda crescimento de frota. Enfim, aquele ponto foi sendo tratado com todas as opções de engenharia que a gente tinha à mão dentro de uma escala de prioridade de intervenção. Então, o que isso significa? Foi colocado um semáforo, né, para poder organizar os fluxos, depois a gente começou a ter retenção, começou a ter congestionamento, aí foram feitos alagamentos, foi criada a terceira faixa da Eduardo Cury, uma série de intervenções, e a última foi a implantação do semáforo em tempo real, lá para 2010, 2011. Aí já se iniciou um estudo de uma intervenção mais significativa, porque era a última ferramenta de engenharia de tráfego que a gente tinha para poder amenizar o fluxo da rotatória. Então, desde 2009, a gente já estuda uma intervenção que a gente chama de intervenção em desnível, né? Quando é em nível, é um cruzamento comum, que é o que existe lá com a rotatória. Em desnível, é a opção que você tem quando não tem mais, está tudo saturado, não tem mais o que fazer ali do ponto de vista operacional e de engenharia. Secretário, só para deixar claro para as pessoas que não ficam presos no congestionamento, que muitas vezes, quase diariamente, naquela região, e também não conhece o local, que fluxos principais de trânsito chegam no local e como é que a ponte estaiada, do jeito que está projetada, resolve esses fluxos? Ali a gente tem uma quantidade de veículos que passam por ali que varia, dependendo do dia, de 130 a 180 mil veículos por dia. Então é o maior ponto. Para você ter uma ideia, a Dutra, na seção de São José, ela passa 130 mil veículos. Por que é tão grande esse número ali na rotatória do Colinas? Porque a gente conta, toda vez que uma pessoa passa por lá, a gente conta uma vez. Então uma pessoa que passa lá por 8 vezes no dia, ela é contada 8 vezes, diferente do que acontece na Dutra. Então ali é o grande ponto de concentração de trânsito.
A gente tem 12 fluxos possíveis a partir das 4 aproximações que a gente tem da rotatória. Então, a rotatória ela permite todos os movimentos e conversões para todos os lados, inclusive fluxo em frente. Só que a gente tem 4 movimentos que são realmente supercarregados lá na rotatória. Então, é o movimento que vai do Aquários para a Zona Sul, é um movimento grande que a gente tem ali. A gente tem um movimento grande da Zona Sul para o Aquários. A gente tem um outro movimento grande que é do centro para a Zona Sul. E a gente tem um outro movimento grande, que de todos, desses 4, é o menor, que é Zona Sul, sentido Urbanova. Então, esses são os grandes movimentos, os grandes pontos de interesse na rotatória. E a gente desenvolveu a solução de engenharia para poder contemplar, usando o menor recurso possível, gastando menos dinheiro possível, para poder amenizar todo esse fluxo que a gente tem ali e reduzir os congestionamentos. A gente tem, dependendo do dia, pessoas que ficam paradas lá 40, 50 minutos naquela fila. Ou até 1 hora. Engenheiro Turano, a ponte estaiada é o mais barato a fazer ali? Então, quando o governo Felício assumiu, né, a sua posição, ele tem como plano melhorar o fluxo na rotatória da Colinas. E essa demanda foi passada para a Secretaria de Mobilidade e, ao passar, o Paulo, com a sua equipe, estudou, mas estudou profundamente quais eram os movimentos preponderantes naquela rotatória. E chegaram à conclusão que os movimentos preponderantes que teriam que passar em desnível seria da São João para Jorge Zaru, sentido Dutra, e da Jorge Zaru para a São João, sentido Cassiano Ricardo. Então, esses 2 movimentos são os movimentos preponderantes. Sim, aí com essa demanda resolvida, o prefeito chegou para nós da engenharia e encomendou: olha, nós temos que fazer um complexo viário aqui. E esse complexo viário, ele tem 3 premissas básicas. As premissas são: primeiro, a rotatória não pode parar em hora nenhuma. Por quê? Porque se parar, vai ficar pior do que já está. Então, é a premissa básica número 1. Premissa básica número 2, a gente tem que deixar uma obra que fique ornando com o entorno. Nós temos que lembrar que ali é um local que já está totalmente habitado, com construções grandes. Shopping, supermercado, isso aí. posto de gasolina. Todo mundo lá já habitando, então não podemos colocar uma coisa lá que destoe do entorno, né? E assim foi. Foi estudada obras de vãos grandes. Por quê? Para poder vencer isso aí sem colocar nada na rotatória, teriam que ser vãos grandes. E assim saiu a ideia do complexo viário com vãos grandes. E em X? Não, vãos grandes. A primeira ideia sempre foram vãos grandes. Tem um córrego no meio. Sim, tem um córrego no meio. Tem que vencer o córrego e tem que vencer a rotatória como um todo. Que ela vai continuar existindo. Vai continuar existindo, vai operar e ela não pode parar durante as obras. Essa era a premissa básica. Só para a gente trazer a discussão bem prática, porque as pessoas conversam às vezes no cafezinho, etc. Por que uma ponte estaiada e não uma ponte convencional, por exemplo? Sem ser estaiada. Sem ser estaiada. Porque a opção pela ponte estaiada, ela é simplesmente estética ou ela é um grande achado, por exemplo, de engenharia para o local? Então, definido que o complexo viário tem que ter vãos grandes, então ficaram 2 opções. Balanços sucessivos, que é uma construção que vai se fazendo dos pilares para o meio, encontrando no meio para vencer vãos grandes, ou a ponte estaiada. Tá? Então, se você for fazer uma ponte estaiada e um balanço sucessivo no deserto, óbvio que, analisando ponte por ponte, o valor do balanço sucessivo é mais barato. Mas só que não estamos fazendo uma ponte no deserto, nós estamos fazendo uma ponte num lugar que já está ocupado, as pessoas estão lá, os comércios estão lá, e a gente tem que colocar nessa conta o custo da desapropriação. Que seria maior que uma ponte comum. Muito maior. O custo da remoção das interferências, que seria muito maior. Interferência, o senhor diz, Sabesp, EDP, com gás, tudo que são concessionárias que ocupam espaço público. Que passa embaixo da terra ali. Ou até mesmo aéreo. Ou até mesmo aéreo. Sim. E custo com interferência, custo com desapropriação, o custo ambiental, que é ocupar em torno de 3 mil metros quadrados a mais de área, o custo de transtorno ao tráfego, até mesmo para o Paulo operar o tráfego do entorno, que é ocupar mais vias. Colocando isso tudo no papel, a ponte estaiada, ela ficou mais barata. A viabilização, ela ficou mais barata não é porque ela é bonita, é porque ela é a melhor solução para o caso em questão.
Depois do intervalo, a gente fala mais sobre a ponte estaiada que está sendo construída em São José dos Campos. Nós voltamos já, não saia daí.